Não tem problema. Não tem problema, né? Depois você se torna famosa. Semana que vem. Então, o Desfrute, eu entendo que saiu do nosso coração, né? E foi Deus que incomodou a gente, a mim, né, principalmente. E ele começou acontecendo, porque a gente precisa colocar o pé. Hoje eu estava pensando sobre aquele texto, né, que fala de Moisés, que Moisés sai para salvar o povo, e tira o povo da escravidão, e aí ele vai naturalmente sendo guiado, né, pelo Espírito de Deus, e ele chega diante do mar, você é guiado pelo Espírito de Deus, e você vai se deparar diante do mar, quer dizer, ou você morre afogado, ou você morre com os caras que estavam atrás dele, né? O rei veio atrás daquele povo que estava fugido dos escravos, e aí ele chega numa situação assim, ou eu morro afogado, ou eu morro com os caras. E ele foi reclamar, né? Ele falou, poxa, como assim, né? Olha aí, esse mar na minha frente, o rei está vindo aí com a cambada dele e vai matar a gente. Senhor, né? Esperar daquelas orações que a religião nos ensina a fazer, quase que pelo amor de Deus, né? Desesperado, né? E aí ele pega e faz dá uma reclamadinha com ele, e ele diz, está falando o quê comigo? Coloca o pé que a coisa vai acontecer. E aí o cara não tinha realmente outra opção. E aí ele colocou o pé, e a gente conhece a história, que o mar se abriu, e eles comemoraram do outro lado, né? A ideia aqui é trazer isso para a nossa vida. Como é que a gente traz isso para a nossa vida? A gente traz isso para a nossa vida no dia a dia, nos pequenos desafios que a gente tem com a gente mesmo, porque a maior questão é a nossa crença, é a forma como a gente acredita. Por muito tempo, eu via que a gente aprendeu. Eu falava assim, gente, eu acho que a gente está tratando Deus como pronto-socorro. E aí a gente aprendeu que tem que chegar nesse ponto para você gritar para o socorro. E aí isso vira um ciclo vicioso, né? Porque a gente... E aí é igual a criança que ela faz bagunça para a mãe bater. Porque só assim ele tem essa mãe. Só assim ele... ela é minha mãe mesmo, né? Está me corrigindo. Atenção, exatamente. E aí, às vezes, na vida espiritual, você vive uma vida assim, onde você precisa acreditar que esse Deus é real. Então, você vai fazendo um monte de besteira, né? Até você chegar num momento em que... O que eu vou fazer agora da minha vida? Então... Né? Aí você experimenta essa coisa do vou botar o pé e esse mar vai abrir, e o mar abre mesmo. Quando você resolve fazer isso, né? Mas aí você não cresce. Que crescimento é esse? Que a gente... Que é um círculo vicioso, né? Onde eu tenho que estar apurado. Aí isso também acontece em todas as religiões, tá? A gente vai lá quando quer fazer um trabalho, né? Seja lá do que for, vou lá no fulano de tal, e eu vou falar, eu faço o trabalho e depois está tudo certo, né? O trabalho está feito, pronto, está resolvido. Toma um remedinho que está resolvido. E não está resolvido. O que resolve a nossa vida é a nossa identidade, né? É a nossa real identidade. Ele veio e ele disse na cruz, está conquistado, quer dizer, conquistado, ele gritou conquistado, ele não falou está consumado, não. A palavra ali é conquistado. E essa palavra era uma palavra usada naquela época
onde os generais, né? Eu vou chamar de general, que eu não sei qual é a patente dos caras lá que pode falar isso, mas quando ele via que o exército já tinha tomado a terra, ele gritava lá, no alto-falante, lógico, dizendo essa palavra, conquistar. E diante dessa palavra, os soldados soltavam as armas. Então, os soldados colocavam as armas, pronto, não precisava mais guerrear. Por quê? Porque já havia conquistado o terreno, já estava conquistado. E hoje a gente vê a igreja na maior luta. Então, assim, fica fácil. Então, cada um vai fazer o que quiser. É verdade, cada um tem que fazer o que quiser mesmo. Porque o que eu quero é Deus. Então, cada um também tem o direito de escolher o que ele quer. Né? Não é só porque Deus me salva que eu estou com ele, não. Não é só para ir para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a minha identidade. Eu sou dele, então eu quero ele. Eu não quero mais nada além dele. Então, quando a gente começa a ter uma visão de que não é uma religião, de que não é a lei, porque eu tenho que ir todo domingo, porque eu tenho que fazer a meditação, porque eu tenho que, seja lá o que for, né? Não é uma lei, é um desenvolvimento afetivo com esse Criador. Né? Então, assim, esses dias ele estava falando para mim, eu não chamo para vocês, eu não chamo para que vocês venham cumprir uma lei, gente. Eu tirei vocês da lei. Eu chamo para que vocês tenham a minha companhia, se vocês quiserem. É um convite, não é uma imposição. Né? E isso é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano está acostumado, aqui na Terra, né? A ser escravo. A ser escravo de tudo, a ser escravo do trabalho, a ser escravo do dinheiro, a ser escravo de tudo. Aí, quando encontra com esse Deus Todo-Poderoso, em vez de desfrutar do poder que ele tem, né? E eu não estou falando isso dos caras lá da Bíblia, não. Eu estou falando isso de mim, da minha casa. Frequenta a minha casa, sabe disso. Né, Carol? Né? Tem visto isso, né? Né, André? Né? Já é daqui. Então, assim, essa é a luz da terra que Deus quer. Quanto de verdade tem na sua vida? E tá o quê? Quanto de verdade tem na sua vida? Porque o quanto de verdade que tem é o quanto que você tem de Jesus. Ele quer entrar na sua casa, ele quer morar na sua casa, ele quer andar com você, ele quer que você seja um filho amado, como ele é. Ele quer que você tenha identidade com ele. Agora, tudo isso é um aprendizado. E eu estava falando que como... Oi, querido! Olá! Ixi, gostei, ó. Todo mundo, os carioca logo veste logo roupa de frio. Pô, mas eu estou desde cedo na rua. Mas você é carioca! Nossa. O povo tá com frio mesmo, né? Ela tá com você. Não, eu tô com frio não, mas eu tenho, vou botar. Chegou um primo meu aqui para ajudar nas... Você quer aparecendo aí? Não. Não, saber, né? Tem que ver quando ampliar? Vai aparecer. Deixa eu ver. Se a gente clicar ali, ele amplia, eu não sei como é que fica. Isso. Mas aí é porque tá ela. Tá. Que legal. Dá para deixar assim, então. A Maria nem tá vendo. Que dó. Ô, Maria, você tá convidada a presencial, tá? Maria, eu tive que fechar o teu áudio. Se você quiser falar, abre aí de novo. Ela levantou a mão? Foi sem querer. Ela levantou a mão.
Oi, Maria. Oi, eu tô aqui. Tá aí. Era um vídeo, mas apertando a mãozinha. Apertando a mãozinha. Eu estou falando que você está convidada presencial. Ah, tá. Obrigada. Mas eu vou deixar para próxima, que daí a Carol me ajuda, que daí ela vem aqui, que a gente mora um pouquinho distante uma da outra. Sim. Então, Daí vem a as Ca- duas. Ah, pessoalmente? Depois, quando você quiser, tá bom? Quero que a gente Ah, tenha. tá. É que você não está vendo. Depois você vê pelo vídeo. Tá bom, então. Uhum. Tá legal que a Carol vai dar. Tá. Então a gente trabalha muito essa questão, né, do desenvolvimento da identidade. Uhum. E a gente desenvolve a identidade nessas experiências pessoais, né? E teve um dia que eu estava, né, falei para Deus, assim, eu quero ficar um pouquinho aqui contigo. E ele estava falando para mim, ele disse, como que você... Na verdade, assim, não estava querendo ir num lugar que eu sabia que eu tinha que resolver um problema lá, e eu sabia que aquelas pessoas, elas gostam de encrenca, elas gostam de enganar o outro e tal. E aí eu falei, ai, meu Deus, mas eu vou ter que ir lá. E aí eu falei, antes de ir, eu quero ficar aqui um pouquinho conversando contigo, com Deus, né? E aí ele disse assim para mim, vocês me veem? Aí eu falei, não. Aí ele disse para mim, então, como que você acha que eu faço para que vocês me vejam? Aí ele me lembrou esse texto, né, de Moisés. E me lembrou também das coisas que ele faz na minha vida. Não pontualmente, mas a Carla Luz, que delícia. Mais uma. Agora eu mexi aqui e deu certo. Deu certo? Vai abrir. Aham. Abriu? Apareceu o quê? Ela vai entrar nos... Aí ele disse para mim, né? Ai, que delícia, gente. Carlinha! Cadê tu, Carla? Não está aparecendo. Não estamos vendo você. Ah, tá. Eu tô vendo vocês também. Ah, é? Aham. É que tem outro entrando, ô Maria. Ah, tá. Uhum. Então, assim, nossa, até me perdi. Não falou nada aqui. Você estava falando de quando você tinha que ir no lugar, não é que você sim. não... Aí eu tinha... apareceu não sei o que lá. Então, aí eu não estava muito querendo ir, ele disse para mim como é que ele se faz visto entre nós. E aí... E aí? Não, agora eu estou tentando com... Fecha vídeo. Deixa o áudio. Oi, Carlos. Alô? Aí ele me fez lembrar, né, das coisas que ele faz e tal, e ele disse para mim, levanta, porque eu sou contigo. E aí eu me levantei e fui. E quando eu fui, eu falei para os... Oi, amor! Oh! Querida! Duas Carlas! Está Estou tentando entrar. Está tentando entrar. E aí ele disse para mim, né, que... Aí eu falei para ele, aí eu lembrei, porque a gente aprende a usar os anjos, né? Porque quando você tem uma identidade de filho, você conhece tudo que acontece na tua casa, né? Você conhece o seu pai, você conhece a sua mãe, você conhece seu irmão. E aí você conhece as coisas que você pode usar na sua casa. E aí anjos são seres que estão para servir a gente. E a gente nunca praticamente, né, consegue usar esse benefício a respeito da gente mesmo, né? E aí eu falei para os anjos, olha, vai lá, prepara o negócio para mim que eu estou chegando. E aí, quando eu cheguei lá, cara, foi super tranquilo, super diferente, sabe? Eu não precisei brigar, eu não precisei nada. E aí foi resolvido a questão. A questão não é nem quando ela se resolve, mas é quando você resolve
que já está resolvido. É, Né? O resultado caramba. Gente, ô Rose, fala. Rose, cara, eu tive uma experiência com anjos hoje. Olha que coincidência. Não é coincidência, né? Fala. Cara, muito forte. Foi muito forte. Eu tenho conversado bastante, até deixei um vídeo sobre a gente viver no espiritual, né? Nascer de novo. Aí eu tenho sentido assim, preciso avançar um pouco mais, né? Preciso. Aí quando você pensa assim, uns desafios maiores chegam, né? Coisas que você não está acostumada a ter aquela fé. Aconteceu uma coisa muito grave ontem, muito grave. O hóspede lá na minha casa, ele surtou, mas ele ficou endemoniado. E aí ele estava na rua, entrou na casa do vizinho, fez uma algazarra. E assim, me ligaram de madrugada, né? Eu falei, chama a polícia, o que eu posso fazer? Eu não tô aí, né? Mesmo que eu tivesse. Eu sou uma mulher, vocês são homens. Aí, beleza. Aí ninguém conseguiu resolver, porque o negócio era espiritual mesmo. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, mas aí veio na minha cabeça assim, agora é a hora de você avançar mais no espiritual. Ter mais fé, né? Aí eu comecei a orar de uma forma desfazendo tudo que o inimigo estava fazendo. E mandando os anjos e visualizando que estava tudo pronto, tudo certo. Você acredita que eu visualizei que tinha o vidro da minha porta tinha quebrado? Eu visualizei que quando eu chegasse lá, estaria tudo limpo, tudo harmônico, tudo já estava resolvido. E aí eu comecei também a determinar no meu coração que esse tipo de hóspedes não ia mais vir na minha casa, não tem abertura para isso. Aí fiz esse tipo de oração mais proativa, né? Você acredita que eu acordei cedo, fui lá sozinha, para receber 2 homens até minha filha falou assim, mãe, como você tem coragem? Eu não estava nem pensando no perigo, para você ter uma noção. Eu estava pensando na certeza de que eu ia chegar lá, que o chão ia estar limpo, que não ia nem ter vestígio, que ia estar tudo resolvido. Eu só precisei pedir para eles né, descerem, indo embora, né? Me entregou a chave e estava tudo pronto. Inclusive, o vidro, ele deixou o dinheiro para pagar o vidro. E foi exatamente do jeito que eu tinha visualizado, né? Só que, assim, o negócio era muito espiritual, porque ele, pegou santo, sabe? Quando começa a fazer, como é que fala? Manifestação, né? E eu, daqui de casa, estava sentindo que o negócio era muito, muito pesado espiritualmente. Deixa eu te falar. Não foi só ele que fez manifestação, né? Você também. Eu tive uma manifestação. Porque o que é manifestação? Aquilo que se concretiza, aquilo que aparece, né? Eu achei interessante isso. Porque você manifestou. Você manifestou o espírito. O bem. Você manifestou a organização, luz, né? a o coisa. Espírito divino. Olha. E eles manifestaram o espírito demoníaco. Exatamente. O diabólico. A palavra diabólico significa desarrumado, desorganizado, né? Bagunçado, correto. E o simbólico significa aquilo que você pode se inspirar, aquilo que você pode seguir, né? Então, é muito interessante, porque ele manifestou a bagunça que existe dentro dele. E você manifestou a ordem que existe dentro de você. Gente, nossa, isso é muito interessante. É demais, né? É demais. Eu me lembro de ter pedido os anjos para irem lá, de limpar, dar ordem aos anjos, limpar aquele ambiente, transformar, botar tudo que estava no seu devido lugar. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi que não tinha vidros para
os vidros estavam todos juntos, estava tudo certinho. A ordem estava manifestada através de você. Olha E como isso é poderoso. Poderoso, poderoso. Poderosa. A minha filha falou assim, mãe, você é muito corajosa. Eu vou te dizer que não é uma coragem, não foi uma coragem, porque era como se eu tivesse muita certeza de chegando lá, que estaria tudo muito perfeito. E foi muito fácil, eu não precisei trocar palavras com ele para que as coisas estivessem resolvidas. Que coisa forte. Parece do vidro, né? Você... Que coisa, né? E nem para ele pagar o vidro, né? Gente, olha aqui. Eu só falei, olha, o vidro tem... Aí ele falou, você sabe quanto é? Eu falei, sei, porque eu botei há pouco tempo. Aí ele fez o Pix, ele mesmo levou o meu vidro até a vidraçaria. Para você ter uma noção, ele levou o meu vidro, ele estava num estado de calma tão grande que ele levou o meu vidro, eu fui junto com ele. Olha que loucura. Cara, né? Olha, gente, eu quero pegar esse pedacinho. A gente tentar olhar. A palavra manifestação é uma palavra muito interessante na nossa vida. Porque... Peraí. Porque, assim, todos nós estamos o tempo todo manifestando. Todos nós. Então, assim, e é interessante eu gosto muito de trazer isso para a família, porque a família é aquela que coloca o cidadão na sociedade, né? E o cidadão, foram feitas uma experiência que as famílias eram estruturadas, e aí você via a sociedade muito mais organizada. Os jovens produtivos, né? Então, assim, quanto mais a família é estruturada, mais a produção na sociedade. Então, assim, que a gente possa estar olhando para a gente, dizendo o que eu estou manifestando. Né? Shalom significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Olha que coisa mais maravilhosa. Cara, eu frequentei igreja e eu fico realmente difícil não falar. Frequentei igreja durante tanto tempo. Óbvio, né? Quando eu fiz teologia, é óbvio que eu me deparei com esse negócio, mas a crença, aquilo que a gente ouve o tempo todo, é aquilo que fica na nossa cabeça. E assim, nunca tinha... Eu não me lembro de ter ouvido isso. Tem coisa que hoje eu leio na Bíblia e falo, cara, eu não tinha visto isso. Mas eu já comi, amor. Eles, na verdade, eles simplificam o real de Shalom. O que eles ensinam que Shalom é paz. Mas o que é paz, senão? É o fruto disso. Senão a organização do que tudo no lugar, isso é paz. Exatamente. Né? Então, assim, eles só colocam isso aqui é paz. Paz, tá legal. Mas você tem uma estrutura gigante para você trazer a paz, né? Exatamente. Como que você vai ter paz num lugar que está desorganizado, que as coisas estão quebradas? E, assim, é dentro da família que a gente tem esse desafio, né? De estar estruturando de alguma forma para que a gente viva realmente uma vida de verdade. Né? Porque assim, quando a gente vive uma vida que não cuida daquilo que é nosso, está vivendo de verdade. Está de bobeira aqui. Quem está de bobeira aqui dança. Não tem como não dançar. Né? Então, assim, aí o que a gente está manifestando? Hoje a Carol fez um negócio, de vez em quando eu gosto da Carol, ela é corajosa. Não, corajosa nesse sentido assim, ela fala mesmo para mim as coisas, né? E aí ela falou, olha, Rose, olha ali, estava entre a
a pia e a geladeira, né? Uns negócios que eu estava jogando ali, porque é reciclado e eu não posso botar em qualquer lugar, não sei o quê. Aí eu fui jogando ali, e aí eu tinha que colocar numa sacola e levar, mas aí toda hora eu olho, não levava. Ela parou e ficou assim, olhando aqui, olha, aquilo não está legal, aquilo não está bom. E aí eu falei, depois eu vou lá e pego isso aqui. Eu falei, Rose, agora. Aí fui lá, peguei o saco, botei dentro do saco, já botei no lugar. Olha como é que isso é, né? Então, assim, olha como é que um ajuda o outro, gente, a chegar, a manifestar o que tem que ser manifesto, né? Então não é fácil de jeito nenhum ter uma família, é fácil, né? Óbvio. Não é fácil porque eu nem estou pronta. Então, eu vou atrair gente que também não está pronta. E aí, né, a gente vai se aprontar junto. Mas é muito gratificante quando você chega. Às vezes, ela traz alguma coisa que ela está aprendendo. Às vezes, não, todo dia a gente é assim aqui, né? Né, Carol? Todo dia a gente é assim aqui. Eu aprendi isso, aí eu aprendi não sei o quê, né? E aí ela traz coisas do projeto da vida dela. Gente, eu estava falando, gente, que coisa melhor na vida do que a gente ter uma filha fazendo coisa de emoção. Olha o que eu fiz, não sei o que, sabe? Né? Tudo bem, eu pego carona, né? É filha do pai. Ela é filha do pai. Literalmente. Mas, assim, é tão gostoso, gente. A gente vê isso, e isso traz alegria no meu coração, traz alegria no coração dela. E eu também chego falando sobre as coisas que eu aprendi, todo mundo aprendendo. Qual é a manifestação que a igreja está tendo, né? A instituição está tendo no mundo? Que manifestação é essa de religiosidade? Por favor. Rose, ninguém. É isso mesmo, essa que é o ponto. O ponto é, a religiosidade deixa a gente ali naquela zona de conforto que nada muda, né? Sim. E essa ousadia de deixar o espírito ser, né? O espírito fluir, o espírito viver, que é muito interessante, é novo demais para a gente, né? E eu lembro que ontem à noite eu estava aqui justamente declarando, né? E assim, tomando posse, assim, eu falei muito sobre a minha família. Eu declaro, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor transformou, que está transformada a vida do meu filho, do meu marido, assim também está transformada a vida da minha filha. E o Senhor vai transformar esse ambiente, e está quebrado, e tá com a fé de que aquilo já estava pronto, já estava feito. Sabe? Assim, para a gente, isso falando assim, é muito simples, eu acho. E é simples. Só que é complicado para a nossa estrutura mental, mudar a visão das coisas, assim. Porque assim, o medo é uma coisa que está muito presente, né, na nossa sobrevivência. Então, claro que eu tenho medo, é lógico, só que quando você entra nesse espírito, não tem lugar para dúvida, né? Não tem lugar para dúvida. Então, cara, foi tão incrível que na hora eu não me toquei, mas depois, quando eu fiquei olhando tudo, eu vi que era do jeitinho que eu tinha visualizado. Sabe? Uma experiência muito forte que eu tive. Muito legal. Só não reparem a bagunça que você não quer que a pessoa faça nas suas coisas. Sim, na verdade, quando ele está falando você, mas não é de mim, porque eu nem falo repara é bagunça. Se quiser para reparar, pode para reparar, né? À vontade. Porque quando fala, a pessoa repara mais. E eu não estou. E assim, e por algum tempo eu tenho aprendido limpo que está limpo, né? Eu tenho aprendido isso, de que a gente tem que ajeitar as coisas, estar presente na tua própria casa, né? Tem muita gente ausente na própria casa, né? Que nem gosta do que tem. Aqui em casa, cada coisa que tem aqui tem uma história. Então, eu gosto tudo do que eu tenho, né?
Então, assim, e aí essa questão que ele acabou trazendo, né? Não repare a bagunça. O que significa isso? Significa um constrangimento, né? Porque a minha vida não devia estar tão bagunçada assim, a minha casa não devia estar tão bagunçada assim. Né? Então, essa pessoa está manifestando um constrangimento. Não está livre para ser. Né? Eu não sou. Você está bloqueando a outra pessoa de dar uma opinião. Também está bloqueando a outra pessoa de dar uma opinião. Eu não quero que fale nada. Assim. Literal, é verdade. Eu não quero. O áudio não está muito bom, não dá para ouvir muito, não. Está meio baixinho. Mas será que o teu também, Carol, está baixinho? Não, o meu tá normal. Será que é o meu? Talvez é a conexão, né? Aumenta. Não, aumenta o volume. Aumenta o volume. Eu já aumentei. Eu acho que é a conexão, então. Será que é a conexão? Mas você não consegue ouvir de jeito nenhum? Porque antes Não, você eu tá... estou ouvindo. Eu estou ouvindo, mas, por exemplo, quando o Márcio falou, eu não conseguia ouvir, não. O Márcio fala baixinho, né? O Márcio fala... Não repare, não repare. Não, repare. Repare, não. Então, essa questão, ela é uma questão que devia ser pontuada todos os dias. O que hoje eu vou manifestar? Né? E essa coisa de você perceber de que é só uma manifestação do que acontece dentro da pessoa. Né? Aí, quando a gente fala assim, pegou santo, ficou endiabado, ficou endemoniado. Não, gente. Ele só não está na vida que é uma vida simbólica. Ele só não está... Ele está manifestando a bagunça que está a vida dele. O que ele está fazendo com ele mesmo, ele está manifestando. É dor. Eu vi o Paulo Vieira falando esse negócio do Shalom, né? Deixa só eu concluir aqui, só um minutinho. Segura aí. É dor, sabe? Não é né? A questão ali, não, a ênfase não é no diabo, a ênfase é na dor da pessoa. E nós estamos aqui para manifestar o amor, para curar a dor. Só para fechar, já te dou. Eu tenho um amigo que ele falou que ele pegou um cara assim, ele nem estava na igreja, ele é compositor, não sei o quê, e ele viu que estava passando, tinha um cara endemoniado, e ele se jogava na cerca, aquela cerca que tem aquele negócio e ele se jogava ali, e ninguém conseguia pegar ele. E esse meu amigo, ele falou para mim assim... Eu olhei aquilo, como ele estava se machucando, né? Como ele estava, não sei o quê. E aí ele pegou e foi com todo o amor abraçar. E foi assim que esse cara acalmou. Então, foi duas manifestações. Né? Um manifestou o amor que ele tinha dentro dele. E o engraçado foi que o pastor estava, sabe, que não... E nada, né? Acontecia. E ele chegou... Só uma catarse. A catarse. O músico falou que é uma catarse. É verdade. Está projetando para fora. Projetando para fora. A catarse é exatamente isso. Meu marido é muito inteligente, né? Ele tem tudo lá no arquivo dele, ele só vai jogando as cartas dele. Ele ficou ouvindo. Então, assim, o amor foi manifestado. E aí, como o amor, a ordem, ela é maior, né? ela é poderosa, ela não é força, ela é poderoso, então, é isso que prevalece. Nisso está a verdade de Cristo. O que prevalece? Né? A verdade que prevalece, né? Exatamente. Espera aí, fala, André.
Eu ia comentar que o Paulo Vieira tem uns vídeos ali que ele fala sobre esse negócio do Shalom, né? Que é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Né? E aí ele disse que ele falou nesse sentido, né? Assim, quando você está com muita coisa errada, entre aspas, nesse sentido, né? Quebrado, faltando, tá? Você está abrindo brechas para as coisas acontecerem. Sim. Para o mal, entre aspas, né? Se instalar. Porque se o abismo chama para abismo, né? E aí é muito interessante, porque o emocional bagunçado reflete nas coisas bagunçadas. Só que você, assim como o emocional reflete no corpo, né? Tem reflexo, as tensões, o nervoso, o medo e tal, a gente consegue também, trabalhando no corpo, mexer no emocional, né? Ou arrumando a bagunça que está ao teu redor, de repente organizar um pouco internamente, né? Uma coisa mão dupla, né? Uma vida de mão dupla. É muito interessante isso, porque você mesmo estava falando, né, que a coisa está... Estava tendo crise de pânico, não sei o quê, e agora está mais tranquilo, está sobrando tempo, está conseguindo fazer as coisas que tem que fazer, né? Acho que é uma paciente sua. Sim, uma dona de casa que ela tava com tudo, né? Fazendo a dona de casa para trabalhar. E aí ela, quando eu falei para ela, ok, vamos organizar isso, vamos, né, olhar para você e vamos colocar uma rotina e tal. E aí ela hoje, nossa, ela falou assim, eu já não brigo mais com meu marido, já não respondo ele do jeito que, né? E o marido fica só. Eu falei, lembre se ele não está fazendo terapia. E aí ele fica instigando ela para ver se sai o que saía. Aí ela disse que ela olha para ele e fala, tá bem. E ela, sabe, aí ela está fazendo a respiração, não sei o que, não sei o que. Então, assim, cara, todo o bem vem do Pai. Eu entendo, vem do amor, vem da fonte do amor, né? Vem de Deus. E está liberado para todos nós. Tá. Basta que você procure isso, para que você permaneça nisso, né? E a questão não é procurar, mas é permanecer. Então, quando o perigo da gente tratar Deus como se fosse um pronto-socorro é ficar viciada nisso, né? Eu manifesto a minha bagunça, Senhor, e o Senhor vem e dá um alívio. Nossa, né? Eu achei tão interessante esse exemplo que você usou, né? Da criança que percebe que aprontando consegue a atenção dos pais, ela vai aprontar para conseguir a atenção dos pais. Né? Vai criar problema para conseguir aquilo que ela quer. Conseguir ver o milagre de Deus. Conseguir experimentar o refrigério, que é um refrigério, né, filho? Você está lá todo desesperado, você quer, não sei o que, aí você faz uma oração, né? Ai, aí eu me acalmei, né? Aí sabe que Deus se manifestou ali entre ela, né? Naquela bagunça toda. Às vezes o problema se resolve, daí você alimenta a sua fé. Isso, Cria e aí, mais problema. Aí você sai lá e cria um monte, vai continuar. Aí daqui a pouco busca de novo, né? Dá aquela descarga para poder a coisa aí. E aí, Rose, eu acho que uma confusão que a gente quando a gente faz, né? Mas que quando essa confusão se arruma na nossa mente, as coisas ficam mais claras, é de que Deus, ele não está distante e nem está separado da gente. Exato. Né? A impressão, assim, a gente cresce, nasce na carne achando que Deus está fora da gente, que ele é distante demais da gente, e que a gente precisa buscar, a gente precisa ter momentos com ele, né? Assim, tipo, no começo a gente pensa que é momentos, né? E realmente são momentos que são importantíssimos. Mas quando você descobre que que o teu espírito
é um com o Espírito do Pai que veio dele e que praticamente não, vocês dois são um, que é uma coisa muito além. Você tem que estar bem despida de merecimento, de preconceitos, a sua autoestima não pode estar muito ruim, porque senão você acha que você não vai, você não está, a sua identidade tem que estar bem alinhada com o seu divino, né, com Deus que está dentro de você. E aí quando você vê que você é uma manifestação dele dentro de um todo, né, dentro de um todo. Não, você não é Deus porque você não é único, mas você é parte de Deus dentro de um universo de Deus, né? E aí você manifesta Deus quando você sabe que você é Deus, né? No sentido espiritual, que o seu espírito é um com o Pai. Jesus nos deu essa crença, essa liberdade e essa herança de que a gente de saber que somos um com o Pai. Então, quando o filho está cheio, né, ele vai e manifesta aquilo que o Pai queria manifestar, né? E isso, assim, é muito diferente do que a gente entendeu na religião. É uma mentalidade muito diferente. É muito ousado isso para a religião. É muito assim, é muita soberba, eles pensam, né? Porque como é que você acha? Jesus foi crucificado por causa disso. Porque ele disse, eu sou um com o Pai. Aí você está pensando que você é quem? Que você está pensando que você é quem? Né? Você vai ser morto, você está blasfemando. Ele foi morto porque ele falou esse tipo de coisa, né? Ele tinha certeza que o Criador tinha colocado nele aquela centelha divina, né? Ele sabia muito bem da missão dele, que ele sabia o quanto de Deus tinha dentro dele, né? E, tipo, 100%, né? Não tinha ego ali, não tinha um ego, né, que acabava com aquela parte espiritual. E aí, ele manifestava o espírito o tempo inteiro, né? Ele materializava as coisas que ele queria, assim, na hora certa, na hora que ele queria, porque não tinha uma barreira entre ele e Deus. Eles eram um só. E justamente ele falou, vocês podem ser um também com Deus, assim como eu sou um com o Pai. Fala, Renato. Justamente ele falou isso, eu vim manifestar o Pai. Então, ele mostrou porque, além da identidade nossa, são duas, na realidade, né? Você tem que entender o que é identidade como filho e identidade como pai. Quem é o seu pai? Você tem que ter a identidade dele, do que é o pai e do que é o filho. Você tem que saber o que o pai faz e como viver como filho. Exatamente isso. Entendeu? Mesmo então, porque você não forma a sua identidade se você não tiver uma proximidade com esse pai, de conhecer o pai. Né? Olha que como é que você vai ser filho se você não sabe que tem um pai e quem ele é? É isso aí. Você não forma a sua identidade se você não tiver o conhecimento não do pai. tiver o pai. Gente, sem o pai, você não tem. Isso é sistêmico. Eu faço um cenário inconsciente e aí tá. Aí quando a pessoa é totalmente desorganizada, não sei o quê, e aí tem um pai desorganizado e ele não tem essa... Porque não tem como, né? Ter. Você só consegue se tiver caminho aberto, se tiver troço no meio do caminho, você não consegue chegar, né, na pessoa. E aí a gente vê exatamente essa identidade, olha só que doideira, a identidade com o pai. Porém, ele não conseguiu a própria identidade. Ele tem uma identificação, né, tipo isso, com o pai, mas ele não consegue a própria identidade. Por quê? Porque ele não conseguiu desenvolver o conhecimento do pai com ele.
E aí a gente traz de novo para a questão da religiosidade, da religiosidade, é exatamente isso. Você não conhece o teu pai, por isso você não tem a sua identidade. É isso. Porque você não conhece É o teu isso. né? Eu me lembro que no início da minha caminhada com Deus, eu falei para ele assim, olha só, não acredito muito em você não, né? Você sabe disso, sabe? Eu não acredito muito em você não. Porque, assim, uma hora tô, outra hora não tô, entende? Então, assim, né, eu preciso te conhecer. Então, é isso aí. E aí, quanto mais você conhece o Pai, mais você consegue ter a sua identidade identificado com ele. Uhum. É porque é tão maravilhoso, né? A identidade de Deus é tão maravilhosa que ela encanta, ela realmente traz aquela admiração, né? Aquela identificação e assim, aquela entrega. E aí você consegue sentir que você é tão amado que o amor ele é tão grande que ele está em todos os lugares. Ele está o tempo inteiro. Sentimento de segurança, né? É um sentimento de segurança. É muito doido. Experienciar isso, né? É muito doido, muito doido. E é muito doido experimentar isso quando você também está num momento de instabilidade, sabe? Quando o que está fora está instável, mas dentro de você está estável. É inevitável que o que está fora também se manifeste. É inevitável. Era isso que acontecia quando Jesus passava, né? Quando tinha alguma coisa fora ali desorganizada perto dele, quando ele chegava, a coisa ficava organizada. Porque quando ele se conectava com aquela situação, as coisas tinham que entrar no eixo, porque ele manifestava a organização que estava dentro dele. Exatamente. Não é muito interessante? É muito interessante. É muito, 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 muito. Por isso que ele falou que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele venceu a morte porque ele ressuscitou. Então, ele veio trazer outra perspectiva para a gente de vida, né? E realmente ele venceu, porque onde tem organização, não tem doença, não tem desespero, não tem falta de paz, né? Uhum. Na realidade, ele veio trazer o sentimento original, né? O sentimento original, exatamente. Tudo aquilo que Deus, quando criou Adão, ele já preparou isso. E ele já deixou, e aí a coisa aconteceu. Então, Jesus veio trazer a questão de tudo aquilo que foi feito do original. Então, não é novo isso. Isso é uma coisa que já foi estabelecida e nos dada desde a criação. E ele veio resgatar isso. E aqueles que conseguiram captar, pegar o código, a chave, está manifestando isso. Está manifestando. Exato. Entendeu? É por isso, você sabe que outro dia estava conversando com ele, eu falei, é interessante, né, Senhor? Porque assim, eu digo que a gente cresceu sem ter crescido na clínica, né? Porque hoje a gente está com uma clínica de 9 salas, sabe, né? O que é aquilo? A gente entra dentro e fala, uau, o que é aquilo, né? E a gente não cresceu, sabe? Tipo isso, né? Tipo isso, eu tô fazendo uma brincadeirinha. E aí eu disse para ele assim, aí ele falou para mim assim, como você acha que é sustentado os palácios, as mansões, as empresas que são grandes e poderosas, que rolam muito dinheiro, como você acha que isso é sustentado? Isso é sustentado pela manifestação da riqueza.
a manifestação da riqueza. E aí, quando a riqueza se manifesta, não tem como não ser sustentável. Olha que doideira. Não é muito doido? Eu fico uma coisa... O pai rico que dá um cartão sem limite pro filho. Tá? Você compra o que você quiser. Exatamente. E aí tá, eu estava andando assim, aí eu falei para ele assim, Senhor, mas isso é tão difícil, né? Assim, eu não estava falando nem de mim, eu estava falando para a mentalidade, né? Como que isso, Senhor, isso é, né? Como que as pessoas vão alcançar isso e tal? Aí ele falou assim, é que vocês aprendem tudo errado. Porque o impossível está o tempo todo aí, ó. No meio de vocês, perto de vocês. O que vocês chamam de impossível está tão perto de vocês, e vocês acham que o impossível está lá longe, que você tem que alcançar lá longe. Então, ele está aí, ó. Está aí, andando. Está aí, para vocês pegarem. É um universo paralelo, né? É um universo paralelo. Ele está no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ele coexiste, mas aí você que escolhe. Você escolhe se você vai acreditar no que você está vendo ou se você vai acreditar no espiritual. Tá, antes, né? Ou se você vai acreditar depois. Porque acreditar depois não é acreditar. É a mesma coisa da menina que engravida e esconde a barriga, né? A crente, engravida, esconde a barriga, e ela aperta, e ela aperta, e ela aperta, e quando dá 6 meses, ela diz, eu preciso confessar que eu estou grávida. Eu morri de rir. Oi? Entende isso? Eu preciso confessar que eu estou grávida. Claro, a barriga apareceu. Né? É por aí, né? Da gente acreditar quando vê. Então eu preciso confessar, eu tenho fé, olha só, aconteceu. Mas como é que você vai esperar o melhor? Para você esperar o melhor, esperar a manifestação do melhor, você tem que conhecer e acreditar que o Criador é muito bom. Né? Primeira coisa, você precisa acreditar que você merece. Que você é merecedor, sem vergonha na cara. Sem, sabe? Não, você não é nem vergonha, é falsa modéstia. Sem falsa modéstia, sem... Cara, você precisa acreditar nisso. Eu mereço. Isso é para mim, sim. É para isso que eu vim. Para receber o melhor. Daí pôr o pé na água. Para desfrutar, né? Para desfrutar. Para desfrutar daquilo que já está pronto, né? Aí coloca o pé na água, né? O Márcio está falando que quando você... Exatamente isso. Quando você acredita nisso, aí você enfia o pezão, essa coisa vai abrir, né? Eu só não falei isso. Você crescer sem ter crescido. Crescer sem ter crescido, exatamente, gente. Eu vou trazer esse testemunho bem grande, mas eu vou bem precisar... Detalhado, sabe? Porque, assim, uma vez eu falei para Deus, Senhor, será que eu vou me acostumar com os milagres? Aí ele falou, não. Porque o milagre é sempre um milagre. Né? Você não vai se acostumar, porque ele é novidade de vida. O milagre é novidade de vida. Quem é que vai se acostumar com novidade de vida, gente? Ninguém. Acho que até ele não acostumou ainda. Porque ele fica feliz, ele tem essas coisas. Imagina. Teve uma vez que eu falei para ele, eu falei assim, se eu fosse o senhor, eu não criava o ser humano, não. Cruz credo. Não criava mesmo. Eu olhei para ele, a começar por mim. Hoje eu digo para ele, eu criaria ser humano. Porque
Ele tem esse prazer. Eu sei que ele tem esse prazer. Cara, você vê primeiros livros da Bíblia. Deus saía da sua majestade para o encontro. Sim, olha como é gostoso. Ele queria relacionamento. Não, e assim, eu e a Carol, a gente vive muito isso, sabe? Assim, aqui em casa, graças a Deus. E é tão gostoso, né, Carol? A gente não enjoa. Um dia desse eu mostro assim, mas vocês, hein? Vocês têm assunto. Como é que tem tanto assunto? Como é que tem tanto? Esses dias eu esqueci de falar uma coisa para ela. Eu falei, meu Deus, mas é porque está acontecendo tanto milagre, é no detalhe, né? Que a gente às vezes não dá conta de contar tudo, que num dia só. É mais impressionante. A cada dia da nossa vida. A Carol aí também está experimentando isso, né, Carol? Sim. A cada dia da nossa vida são tantas coisas, né? Que a gente fica, meu Deus, sabe? Não tem como a gente explicar isso, né? Assim, porque, na verdade, você só pode dizer o que aconteceu com você, basicamente, né? E porque todo mundo precisa vivenciar. Você tem uma história para vivenciar, e essa história me alimenta, o outro tem uma história, outro tem uma história. Por que a gente troca? Porque, por mais que seja da mesma fonte e tenha o mesmo valor, é diferente, né, Carol? Por isso que a gente troca. E essa troca de experiências, que chama-se relacionamento, né? É que traz a existência a graça, né? Uma graça, porque assim, fica sem graça. Imagina, Deus no seu universo sozinho, olha, eu vou ficar conversando só comigo. Né? Essa biodiversidade da natureza, dos animais, né? Das pessoas, a multifaces, né? As pessoas são muito diferentes e, ao mesmo tempo, são parecidas. E isso que é a beleza, né? Porque você troca, um complementa. Hoje aconteceu uma coisa interessante lá na clínica. Eu e a Cíntia saímos para almoçar juntas, aí estávamos conversando, aí ela olhou e falou assim, nossa, tem uma paciente minha ali. Aí eu ri, eu falei a ela, vem cá! Pensa assim, gente. Aí eu fiquei quieta mesmo. Aí ela, vem cá! Aí ela assim, eu posso? Aí ela, claro, vem, você fica do meu lado, não sei o quê. E ela sentou do lado, que ela viu uma paciente dela, e a paciente assim, mas pode? Não sei o quê. Aí tá. E eu vendo o movimento, eu achando legal, né, gostoso. Aí a paciente veio e sentou. Aí, quando ela sentou, eu entendi por que ela também teve tanta dificuldade, né? Porque ela que está fazendo psicologia. Então, lá dentro da psicologia, dentro da caixinha, a gente não pode fazer isso. A gente, nossa, gente, foi ensinado assim, né? Que a gente tem que fingir que não vê. Você tem um paciente, está no lugar público, finge que não vê. Para não constrangir o paciente. Aí ela veio e contou isso, né? Ela, nossa, mas eu não sabia que se a gente visse a nossa terapeuta no restaurante, a gente podia almoçar com ela, não sei o quê. Aí a gente começou a ver, não pode, né, minha filha? Mas a gente não é na caixinha, a gente sai da caixinha, não tem jeito. Minha amiga falou esses dias para mim, eu indiquei você, ela falou, nossa, mas é porque a gente, não sei se seria bom, porque a gente, como se já se conhecesse, você nunca nem viu ela na vida. Eu falei, olha, isso é coisa de louco falar. Isso é louco que fala isso. É louco. Não que acredita nisso. Mas, menina, aí eu nunca concordei com isso, né? E aí eu estava contando para ela que lá no Rio de Janeiro, né? Aí eles ensinaram também, né? Ensina em tudo quanto é canto essa história.
Que aí eles diziam assim, ó, se você encontrar, porque é prédio, muito prédio e tal, se você encontrar com seu paciente, que você vai atender na fila do elevador, não vai, não entra no mesmo elevador. Aí eu falei, a fila daquele Você tamanho. nunca seguiu essa regra, né, Rose? E essa regra, ainda mais a fila era enorme, no Rio a fila é sempre enorme. Você nunca seguiu. Eu seguro isso aí que eu estou entrando. E aí a gente já vai logo conversando, né? Chega lá na terapia, já está tudo de boa. E aí eu estava contando isso para ela, né? Aí eu falei, olha, isso é uma forma... Eu falei, olha como é gostoso estar fora da caixinha. Porque nós tivemos um almoço tão agradável. Ela é muito rica, sabe? Ela é rica no sentido de... Ela capta as coisas, ela trocou com a gente, sabe? Foi tão gostoso o nosso almoço. Eu falei, você está vendo? Então, assim, não entre na caixinha, desfrute da vida. Porque que mal aconteceu aqui? Qual o problema? O problema é do terapeuta, que não dá conta disso. Ele está com problema. Entendeu? Né? Coisa de louco. É coisa de louco, coisa de louco, né? Então, assim, porque olha como foi gostoso o nosso almoço, cara. Aí a gente até pagou todo mundo junto, sabe? Assim, nem ficou uma esperando o caixa chamar. Quando a gente... Fomos nós três, né? Aí pagamos tudo junto e tal. Então, assim, aí ela nunca tinha me visto, porque sexta-feira eu nunca estou lá. Ela falou, mas ela também é de lá, ela também é psicóloga, eu sei, não sei o quê. E foi muito gostoso a nossa conversa. Então, quem entra dentro da caixinha não desfruta da vida. Não tem como desfrutar. Então, a gente... E, aliás, ele veio para tirar a gente da caixinha, né? Ele veio que a gente possa estar tendo agarrando essa oportunidade. Lambando. É liberdade, né? Exatamente. Sendo A gente tem liberdade. Uhum. Verdade. Então, assim, só para a gente meio que concluir, né? Já vai dar 10 horas, a Carol já está dormindo ali. Só para a gente dar uma fechada, o colocar o pé na água é você também pagar para ver. E com Deus é assim, ou você paga para ver, ou você nunca verá. E não verá no sentido de não experimentar, né? Porque você só vai ver fragmentos. Mas eu não estou falando de fragmentos, eu estou falando de uma vida com identidade. De uma vida fora. Aquilo que a Carla falou. Quando a instabilidade está ao seu redor e você está instável, né? Cairão 5 de um lado, 10 mil do outro, e você permanecerá em pé. Então, é isso. E eu esses dias, está fechando, né? Fechando a minha Gestalt. Hoje eu falei, eu faço uma lista e eu digo, eu quero alcançar esse alvo, eu vou alcançar esse alvo aqui. E hoje eu fiz esses alvos, né? E um dos alvos que eu alcancei foi o fazer a revisão da revisão. A revisão da... Como é que chama? Não, a revisão da vistoria, da vistoria na clínica. E aí são 9 salas, realmente. E as pessoas colocam aquilo lá tudo misturado, então você tem que... Cara, estava impossível organizar aquele troço. E eu falei... Anjos, vem cá comigo para me dar ânimo, para eu poder conseguir e tal. E o espírito, né? E aí eu consegui fazer um negócio tão bem organizadinho, que eu me orgulhei disso. E coloquei, sabe? E eu fui falando, não, é isso aqui mesmo, vamos colocar assim. E no último momento, eu enviei para a imobiliária, sabe? Com as fotografias, com tudo que alguém fez meio fragmentado, um pouquinho a Duda fez, um pouquinho a Cíntia fez, e aí tiraram foto, eu também tirei foto, mandei. Cerrei, sabe? É tão gostoso quando você tem algo para alcançar.
e você alcança o seu alvo a cada dia, né? Você consegue celebrar. E a vida é isso, é uma celebração da vida de Cristo, né? De como ele... Aí outro dia também eu estava arrumando a minha cama e ele disse, eu venci o mundo. Tem a ver com essa história, né? Eu venci o mundo. E eu parei assim, falei, cara, caiu assim, sabe? Eu venci o mundo. Falei, nossa, né? A gente ouve, eu ouvia muito, a gente ouve isso também, mas eu venci a morte, né? Geralmente isso fica muito marcado. Jesus venceu a morte, né? E ele disse, eu venci o mundo. E aí eu vi nitidamente que o mundo é isso. O que é o mundo, gente? O mundo é essa coisa desorganizada que tem. Essa manifestação da desordem. É disso que ele está falando, né? A gente fala que é entropia. Entropia é esse negócio de se você deixa um lugar, o mato cresce. Então, é como se não fosse se manter organizado, é como se tivesse um sistema de que vai se bagunçar sozinho, se bagunçar. Entropia, se você deixa um jardim que você plantou um negócio ali sem cuidar, vai crescer um mato, vai tomar... Ele vai se bagunçar por si só. Porque tem que ter governante. Tem que ter alguém que governe. Por isso que eu falo, se você deixar a sua vida sem você buscar o limpo que está limpo, todos os sentidos, você não está governando a sua vida. Tem que ter um reino, tem que ter um reino, né? Exatamente, tem que ter um governo, né? Então, que a gente possa realmente lembrar da manifestação, do que a gente está manifestando, né? E lembrar também de que o outro só vai manifestar a desordem que há dentro dele, né? E saber de que aquilo ali só é isso, como o Márcio falou, às vezes vai sair uma catarse, que aí vai, né, quebrar tudo, vai não sei o quê, e não é a desordem que está na vida dele, né? Quem é o rei dele. Então, e que a gente possa entender de que a nossa manifestação aplaca o vento, resolve a desordem. Isso é a manifestação de que a gente está realmente trazendo para fora, né? Colocando aqui no nosso meio. E que a gente também não esqueça, né, de saber que a responsabilidade da ordem do nosso mundo, que a gente é nossa, nunca vai ser do que está fora da gente. Não é o que está fora que organiza o que está dentro. Não é o que está fora que governa o que está dentro. Né? É o que está dentro que governa o que está fora. Nunca vai vir de fora a ordem, né? Assim, a não ser que seja... Quando é de Deus, não é de fora, é de dentro. Né? Essa ordem que ele manda... Fora sempre é desordem. O que vem de fora sempre é desordem, que o Renato está falando. É verdade. É sempre desordem, né? É verdade, é verdade. Isso aí é muito, muito, muito importante. Eu vi o fundamento do comunismo, e o comunismo ele tem essa essência, a ordem que vem de fora. A ordem que vem do governo, a ordem que vem do sistema, né? E é o contrário, é a virtude de dentro que faz a ordem de fora. Então é isso. O mar está diante de você, coloca o pé. É só colocar o pé. Né? Que ele vai obedecer você. A manifestação vai acontecer. Acontece. E a gente deseja de verdade que você que está buscando, que você que veio parar aqui, possa entender isso. Você é especial. Você não é... Nossa, você não é o que as pessoas dizem que você é. Para de acreditar nisso. E acredite em quem você é. Acredite naquilo que ele falou que você é, né? Uhum.
Você é o filho Não é o amado. outro que pode falar isso para você. Você é o filho amado. Em quem ele sente prazer. Então você tem direito. É seu direito. Isso você não vai encontrar na religião. Nenhuma placa. Nenhuma placa. Você vai encontrar dando conta disso. Você vai encontrar dentro de você. É verdade. Uma boa noite para cada um de vocês. Um bom Boa final de semana. noite, amores. Boa noite. Beijo. Um beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.